Oi, gente, tudo bem? E a nossa receita de hoje é esse delicioso bolo casadinho. E a gente começa preparando o pão de ló, então em um recipiente a gente já peneira a farinha de trigo, a gente também já peneira o amido de milho e se você não tem amido de milho já pode substituir pelo polvilho doce. Na batedeira, bata os ovos com açúcar. Bata por 5 minutos os ovos com açúcar. Aí depois diminui a velocidade da batedeira e já acrescenta o óleo misturado com a água morna. Bata por mais ou menos 1 minuto e desligue a batedeira. Acrescente a mistura de amido de milho com a farinha de trigo aos poucos e a misturando com a ajuda de um fouet ou de uma colher. Depois de bem misturado, acrescente o fermento em pó. Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada ou então com um fundo de papel manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus em média 35 a 40 minutos. Enquanto assa o pão de ló, a gente já começa preparando um recheio, colocando na panela o leite condensado. Coloque também o amido de milho e aí misture bem o amido com o leite condensado. Bem misturado, a gente acrescenta o leite. Acrescente chocolate, eu estou usando chocolate nobre, não é o fracionado, e também o cacau em pó, que você pode substituir por chocolate em pó. Já dá uma misturadinha legal, leve ao fogo, em fogo médio, mexendo sempre. Levantou fervura, aí você vai contar 5 minutos e depois já pode desligar o fogo. Transfira para um recipiente, cubra com um saquinho plástico e reserve. Já vamos logo preparar o outro recheio, colocando também na panela o leite condensado, o amido de milho e aqui o mesmo processo, misture bem antes de acrescentar os demais ingredientes. Aí depois acrescente o leite, o chocolate branco, leve ao fogo em fogo médio, mexendo sempre, para que não queime no fundo ou nas laterais da panela. E a mesma coisa do outro recheio, levantou fervura, conte 5 minutos e aí desliga o fogo. Aí depois já transfere para um recipiente, cubra com um saquinho plástico e reserve até que esfrie. E o recheio branco frio, ele fica com essa textura aqui. Aí a gente vai acrescentar a nata já batida e vamos misturar bem. E o recheio preto também fica na mesma textura, ele já tá frio. Então eu já acrescento a nata batida e dou aquela misturada bem legal. E já tá prontinho os dois recheios para o nosso bolo. Aqui os dois já estão misturados com a nata batida. Pão de ló assado e frio, eu desenformei. E aí, gente, olha só que maravilha de pão de ló, bem fofinho e é muito delicioso, viu? Aí com uma faquinha a gente vai cortar bem no meio do bolo. Vamos fazer um corte só, porque eu preciso, para esse bolo, de 2 discos de pão de ló. O corte foi feito, já temos 2 discos de pão de ló e olha só que lindeza de bolo. Agora a gente já começa a montar. E na mesma forma em que foi assado, a gente já coloca o saquinho plástico. Esse saquinho plástico a gente costuma guardar alimentos na geladeira. Você vai abrir ele, colocar ele na forma, às vezes necessita de 2 saquinhos, que é o que aconteceu comigo aqui. Aí depois já coloca um disco de pão de ló. Eu tô usando aqui uma calda de água com leite condensado, você pode usar a calda de sua preferência e aí deixa ele bem molhadinho. Aí depois coloque todo o recheio de chocolate preto, espalhe e leve para a geladeira por no mínimo meia hora. Por falta de tempo eu não fiz, dá certo? Dá, mas vai ficar melhor ainda se você fazer esse processo. Agora você vai entender o porquê que eu peço para colocar na geladeira, né? Porque em cima do recheio preto a gente já coloca todo o recheio de chocolate branco e espalha bem. Como eu não tive tempo suficiente para deixar os recheios ficarem bem firmes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade aqui na hora de espalhar o recheio branco.
E por último, a gente já coloca o outro disco de pão de ló, já dá aquela molhadinha bem legal na parte do bolo em que vai ficar em contato com o recheio. Já acomode ele ali na forma, por cima dá mais uma molhadinha, cubra com um saquinho plástico e leve para a geladeira por no mínimo 4 horas. E para a cobertura eu vou preparar uma mousse de chocolate, então já coloco o chocolate em um recipiente, já coloco também o creme de leite e levo para o micro-ondas. E a gente vai deixar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele fique assim, bem derretido e bem lisinho. O chocolate com o creme de leite a gente reserva para poder esfriar. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz os casadinhos que eu coloquei no topo do bolo. É bem simples, preparei 2 massas de brigadeiro, brigadeiro branco e brigadeiro preto. Aí esperei esfriar e depois vim fazendo as bolinhas, gente. É muito fácil, é só você acompanhar aí o vídeo. E essa foi a forma que eu achei mais fácil. Untei as mãos com margarina, aí primeiro fiz várias bolinhas bem pequenas de brigadeiro branco, aí depois fiz as bolinhas com o brigadeiro preto. E aí depois, muito simples, é só unir as 2 bolinhas e passar no açúcar. E o ganache já descansou, já tá bem frio e ele fica com essa textura aqui. E no ganache a gente já acrescenta o chantilly batido e mistura bem. E já tá pronto a cobertura, que é a mousse de chocolate. Só que o meu aqui eu acrescentei umas gotinhas de corante marrom para que ficasse uma mousse um pouquinho mais escura, mas isso é totalmente opcional, não altera sabor, somente a cor. Depois que o bolo ficou lá na geladeira o tempo suficiente, a gente vai colocar ele no prato em que vai servir. Vamos desenformar, retire aí a forma, o saquinho plástico, retire também o papel manteiga. E aí depois é só cobrir com a mousse de chocolate, cobrindo o topo e as laterais. E aí depois com uma colher a gente vai fazendo esses detalhezinhos nas laterais, vai deixando um bolo com uma decoração um pouco rústica. Se você não gostar, você pode deixar todo lisinho ou então use a sua criatividade. Aqui no topo dá uma alisadinha com a ajuda de uma espátula. E aqui em cima tô fazendo essas pitanguinhas com um ganache de chocolate, que foi aquele que a gente preparou. Só que antes de eu acrescentar o chantilly, eu reservei um pouquinho. Aí coloquei em um saco de confeitar com o bico 1M da Wilton. E aqui no topo do bolo é só ir colocando os casadinhos, porque ele é o protagonista da nossa receita de hoje, né? Para finalizar a decoração, aqui embaixo eu tô colocando essas bolinhas crocantes cobertas de chocolate. Aí vem intercalando uma de chocolate branco e uma de chocolate preto. Mas você pode também finalizar com pitanguinhas do próprio ganache ou da mousse, ou então colocar raspas de chocolate. Aí é só usar a criatividade. E tá pronto o nosso bolo casadinho. Você viu como é simples? Agora é só tentar fazer na casa de vocês para comemorar um aniversário ou então para presentear quem você ama. E se você fizer, poste uma foto no Facebook ou no Instagram e marque a gente com a hashtag QuitutesDaRroi. Agora eu preciso provar para saber que gosto tem, então eu já corto logo uma fatia bem generosa. E o que eu posso te dizer é que ficou maravilhoso. Vale muito a pena você fazer. Pouco bolo, muito recheio e muito sabor. Se você está aí morrendo de vontade de comer com água na boca, então já deixa o seu like, compartilha essa receita com todos os seus amigos. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber toda a notificação. Siga também nas redes sociais, a gente está lá no Facebook e no Instagram como QuitutesDaRroi. Tenham todos um abençoado final de semana, se cuidem, tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Beijo, tchau!